Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma programação aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, programa Escola Dominical em seu lar. Louvamos a Deus pela sua vida, você que está ligadinho conosco, passando este momento especial nesta apresentação. Nós queremos dizer que a Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, ela é pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior, que é também vice-presidente da nossa convenção estadual. Eu sou o pastor Josias Rosa, que coordeno a Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Joinville, e juntamente conosco temos aqui os nossos companheiros que fazem parte da coordenação geral. Pastor Eliezer Fagundes, que é o nosso segundo vice-coordenador, e também pastor Aguinaldo Luiz, que é o nosso terceiro coordenador da nossa EBD. Neste momento eles estarão fazendo a sua saudação. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Aguinaldo e a todos os nossos ouvintes, que estão acompanhando pelos canais da IADIO, pela 107,5 FM. É uma alegria estar mais uma vez aqui transmitindo a nossa EBD em seu lar. Que este programa sirva de edificação espiritual para você, para a sua família, e que você possa usufruir aí de lições maravilhosas para a sua vida. Deus abençoe, fique conosco, pois uma lição maravilhosa estaremos comentando neste momento. Muito bem, que a paz do Senhor Jesus esteja hoje e sempre em seu coração. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui para mais uma programação, mais um programa EBD em seu lar, que é da Escola Bíblica Dominical, que traz bênção de Deus para a nossa vida. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós nesse instante ao desenrolar aqui dessa aula e que cada um de nós venhamos sair daqui edificados, pela palavra de Deus que nesse momento vai ser ministrado. Muito bem, nós estamos então com mais um tema a ser trabalhado na nossa Escola Bíblica Dominical e eu convido você para que tenha junto de você a sua revista da Escola Bíblica Dominical, também a Bíblia Sagrada, se você puder ter junto, para poder assim acompanhar este momento muito especial da explanação deste assunto. Hoje, dia 8 de agosto de 2021, vamos estudar a lição número 6, que tem como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, é o tema desta lição maravilhosa. O nosso texto áureo está no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo de número 9, onde nos diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do de teu espírito sobre mim. Que texto lindo! Estudamos uma das lições anteriores a respeito do pedido de Salomão, que ele foi muito sábio em pedir a Deus sabedoria. Mas quando acompanhamos a história aqui de Eliseu, podemos também perceber um homem sábio que queria se colocar à disposição de Deus com o ministério profético. E Deus, então, deu esta condição de ele exercer com muita alegria, com muito dinamismo e seriedade o ministério profético. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Exemplos maravilhosos na vida destes dois profetas, de viverem numa harmonia entre eles e saber que ambos tinham um bom relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Lição maravilhosa. O nosso texto básico da nossa lição, a leitura em classe, está no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15.
não estaremos lendo, mas é o relato exatamente deste episódio que aconteceu, deste momento em que Eliseu assumiu, né, como profeta em Israel, e a sua perseverança, a sua fidelidade para com o profeta Elias, então está relatado aqui neste capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Como todas as lições, o comentarista ele coloca objetivos para que sejam alcançados pelos alunos, como também pelo professor na sua classe. O objetivo geral é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Expor também o final do ministério de Elias e destacar o pedido destemido de Eliseu. E por último, registrar aqui a concretização do início do ministério do profeta Eliseu. Nós já estudamos anteriormente a respeito do profeta Elias, alguma coisa sobre o profeta Elias. E hoje, claro que vamos também trabalhar um pouquinho sobre o profeta Elias, mas focalizando aqui bastante a vida do profeta Eliseu. Nós podemos saber que o profeta Eliseu, ele foi o auxiliar do profeta Elias, depois de designado como seu sucessor, como profeta de Israel, no século IX a.C. A história do profeta Eliseu é bastante conhecida entre os cristãos, principalmente devido aos milagres que foram realizados através do seu ministério. E nós podemos ver que, segundo os ensinos, que ele realmente realizou milagres o dobro do que o profeta Elias realizou. Sobre esse assunto, então, a vida de Elias e o profeta Eliseu, é que nós estaremos abordando durante esta aula maravilhosa. Eu quero, neste momento, convidar o pastor Eliezer para que ele já dê início, ao primeiro tópico, com introdução, inclusive, deste tema tão importante, onde vai falar sobre a despedida de Elias. Dentro deste tópico, aqui vai trabalhar o ministério de Elias termina, um profeta com grandeza de alma, e Gilgal, um lugar de boas recordações. Muito bem, pastor Josias, pastor Aguinaldo, nossos ouvintes, uma lição maravilhosa que vai trabalhar aqui a questão de liderança, de sucessor, vai trabalhar, falar um pouco sobre esses dois homens, dois profetas do Antigo Testamento que marcaram a sua geração. O profeta Elias, como disse o pastor Josias, nós já estudamos algumas lições atrás sobre Acabe e Elias, e o profeta Elias tinha um ministério muito profícuo, um ministério muito abençoado por Deus, um homem que não se corrompeu perante as condições que ele vivia, perante as adversidades, os desafios daquela geração, daquela época, mas ele se manteve íntegro, ele se manteve firmado na palavra de Deus, se manteve puro, buscando a graça de Deus em todas as suas atitudes. E isso nos traz uma grande lição, Falando aqui sobre a despedida de Elias, nós podemos entender que o ministério de Elias foi um ministério muito abençoado, muito profícuo, muito próspero. O tópico número 1 traz aqui algumas, vamos dizer assim, atitudes desse profeta Elias. E podemos destacar aqui, perante os profetas de Baal e perante o Azera, Então nós vimos ali a mão de Deus sobre o profeta Elias, onde ele foi ousado, onde ele foi perspicaz, onde ele foi corajoso, enfrentou ali os falsos profetas e com muita autoridade, graça de Deus, o Senhor honrou o seu servo. Nós vimos também em outras situações, onde ele foi alimentado ali por corvo,
depois de ter aquele episódio ali no Monte Carmelo, onde o Senhor mandou fogo do céu, ele se escondeu, obedeceu à voz de Deus, esteve um tempo afastado e o Senhor cuidou dele em todos os detalhes. E o profeta Elias também, nós vimos uma lição anterior, quando ele fala para o rei Acasias que ele iria morrer, né? E ali o rei Acasias envia a tropa e Deus intervém ali, mandando fogo do céu. Nós conhecemos o profeta Elias como o profeta do fogo, porque em várias ocasiões o Senhor se manifestou com fogo através da oração, através do pedido do servo do Senhor. Um homem usado nas mãos de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, que nós temos um início, um meio e um fim, né? Nosso ministério, assim como o ministério desses grandes homens de Deus do Antigo Testamento, um dia chega ao fim. E aqui vai trabalhar essa questão de entender quando está terminando o seu tempo, quando está terminando o seu ministério e depender de Deus. Porque por mais que seja um homem usado nas mãos de Deus, vai chegar um tempo que vai ter que passar o bastão para outro. E quem vamos passar o bastão? A quem vamos deixar esse legado? A quem vamos passar essa responsabilidade de fazer aquele trabalho que nós estávamos fazendo? E é isso que a lição trabalha aqui sobre o sucessor, né? O sucessor deve ser um homem escolhido por Deus. Quando eu falo homem, mulher, uma pessoa que Deus escolheu para dar continuidade, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E assim como ele levanta um, daqui um pouquinho o tempo daquele termina ou vai para outro lugar, e aí precisa ter um sucessor. E Deus vai dando graça àquele sucessor. Nós podemos tirar uma lição aqui, pastor Josias, para a liderança. Liderança em todas as esferas, né? Estamos aqui em termos teológicos, falando de igreja, na nossa lição, trabalhando essa questão. Nós podemos tirar uma lição. É importante o líder sempre fazer o que puder, né? Se dedicar, se esforçar. Quando você está na frente de um trabalho, faça o melhor, né? Faça o melhor. E vai chegar um tempo que você vai ter que passar para o próximo, né? Então é importante, quando você passar para o próximo, entender que o seu tempo terminou e que o próximo que assumiu vai fazer o melhor também. E é importante também a gente não criticar aquele que estava antes de nós. Por quê? Porque no momento que nós vamos passar uma função, também nós não gostaríamos, né, que alguém nos critique. Então, essas características é importante a gente destacar aqui em questão de liderança. Um profeta com grandeza de alma. Aqui trabalha várias características do profeta Elias, né? Um homem de caráter, posso destacar isso, um homem de caráter, um homem que não se corrompeu com a riqueza dos reis, não se corrompeu com a fama, manteve a sua posição simples, né, o seu modo de viver simples, mas íntegro. Isso é muito importante nos nossos dias difíceis em que vivemos, dias em que assistimos escândalos em todas as áreas, mas como é importante o homem de Deus, o líder, o servo de Deus, se manter íntegro, se manter puro, com a sua consciência tranquila, servindo a Deus com alegria. E o terceiro subtópico trabalha aqui, né, Gilgal, um lugar de boas recordações, aonde Deus falou com ele que estava chegando o término do seu ministério, que ele precisava ter um sucessor. Toda liderança bem-sucedida, ela depende de um sucessor, ela precisa de um sucessor. Todo líder que quer ser bem-sucedido, ele precisa fazer um sucessor. E aí trabalha várias características, a questão de ver quem Deus chamou, a questão de discipular. Todos nós temos um discipulador e alguém a discipular, ou seja, todos nós somos exemplo para alguém. E
alguém está servindo de exemplo para nós, para a nossa liderança, para o nosso ministério. É isso, pastor Josias. Muito bem, ouvimos aí este relato do primeiro tópico da nossa lição, a respeito do ministério de Elias terminou, né? Isto é muito importante analisarmos, e como foi muito bem explanado pelo pastor Eliezer, de sabermos o momento em que, né, nossa atividade, nossa função, ou o período em que estamos em determinado departamento terminou, né, e se colocar à disposição de Deus para que, né, a pessoa que vai dar continuidade realmente venha fazer o melhor também para engrandecer o nome de Jesus. Foi trabalhado também o profeta com a sua grandeza, né? O profeta Elias, um profeta respeitado, profeta que realmente trouxe ensinamentos maravilhosos e a sua fidelidade para com Deus. Lembrando que o profeta é aquele que ouve de Deus e leva ao povo. É diferente do sacerdote que ouve o povo e leva a Deus, intercede a Deus. Então, estes homens, eles tinham uma afinidade com o Senhor e eles procuravam fazer com que o povo andasse em retidão, em obediência e fossem corrigidos nas suas falhas. E Gilgal, lugar de boas recordações, como já foi falado aqui, grandes feitos, grandes milagres aconteceu na vida, através da vida do profeta Elias, nesta localidade ali. Vamos agora então para o segundo tópico da nossa lição, o pedido ousado de Eliseu. Vai aqui trabalhar a fidelidade de Eliseu, vai trabalhar a porção dobrada que ele pediu, e Elias, a inspiração de Eliseu. Vamos então com o pastor Aguinaldo Luiz neste momento. Muito bem, a lição, uma lição muito boa, né? Fantástica. E nós vemos que, alguns particulares aqui, vemos que Deus sempre tem alguém preparado para colocar no lugar certo, na hora certa, no tempo predeterminado por Ele. Assumir a função, a tarefa de Elias não era muito fácil. Iria exigir respeitabilidade diante do povo. Porque se nós formos olharmos olhar o contexto em que o profeta Elias foi chamado, o pastor Eliezer já comentou alguma coisa sobre isso, nós vemos que Elias é levantado por Deus nos dias do rei Acabe. O rei Acabe, que era o filho de Omri e que reinou no ano 38º do rei Asa e reinou durante 22 anos. A história vai apontar que Acabe estava sobre o reinado de Israel, né, Samaria, só que ele estava fora da direção de Deus e acabou, como fora da direção estava, se envolvendo com coisas que não agradavam ao Senhor. A história diz que o Acabe, então, casa com a Jezabel e, então, é introduzida em Samaria a idolatria, ou seja, trazendo aí, provocando a ira de Deus. Todo esse contexto está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 16, em 16, 17. E nós vemos então, dentro dessa história panorâmica, que o reinado de Acabe ele ficou marcado pela tentativa de conciliar os elementos do culto cananeu juntamente com a adoração israelita. Ou seja, ele quis misturar as coisas, mas Deus não aceita assim. Deus quer algo separado para ele. Então esse é um contexto histórico em que Elias é levantado pelo Senhor. Para se ter uma ideia da situação em que estava a situação ali, o povo de Israel, desvirtuado, o povo havia ficado apóstata, justamente por causa aí dessas intervenções malignas. Mas, como já disse anteriormente, Deus sempre tem os seus para usar na hora certa e no momento certo. Deus então levanta Elias, e Elias chega dizendo: até quando cocheareis? Por isso que você entende aquela
pergunta de Elias, pastor Eliezer, pastor Josias, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, serve. Se é Baal, serve, então. Mas escolhe um para servir. E ele vai e questiona e já de imediato inicia o seu ministério revelando ali há cerca de 3 anos de seca que estaria vindo sobre a nação. Então nós vemos que era um profeta usado pelo Senhor. E assumir aqui o lugar desse profeta não era tarefa fácil, porque tinha que ter a respeitabilidade do povo, assim como Elias adquiriu o respeito do povo. E quando você entra nesse segundo objetivo aqui da lição, que é o pedido ousado de Eliseu, a lição trabalha aqui a fidelidade de Eliseu. Ou seja, a história diz que antes de Deus levar Elias, né, engraçado que Deus já havia falado a Elias. E Elias, ele, em hipótese alguma, se mostrou preocupado ou enciumado com o ministério que ele tinha, para quem seria passado. Pelo contrário, ele chama Eliseu pessoalmente e ele diz, olha, eu vou ser levado daqui, Deus vai me levar. E ele passa diretrizes para o profeta Eliseu. Isso aí mostra a humildade de Elias, mostra a santidade, mostra a pureza, mostra a vontade de ver alguém bem na presença de Deus. E quando se fala aqui nesse tópico de fidelidade de Eliseu, o profeta Eliseu estava com Elias o tempo todo. A lição diz ali que para Eliseu era uma honra servir Elias, porque era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Nós vemos que no decorrer da história, Deus sempre teve seus líderes, mas os líderes também tiveram os seus aprendizes, os seus sucessores. Você vê que Moisés foi um homem extraordinariamente usado pelo Senhor, inteligentíssimo, capaz, mas ao lado de Moisés tinha um Josué, que estava ali sempre pronto, predisposto a ajudar o Moisés, ali no pé do monte, enfim, tudo que Moisés precisava, ele estava ali sempre pronto, prontidão de vontade. Então, e aqui você vê, nesse caso aqui, você vê o Eliseu, pronto sempre para servir o profeta Elias, e o fazia com prazer, pastor Josias, pastor Eliezer, mostrando que tem sim um significado muito profundo trabalhar para o reino de Deus. Quem sabe você que está nos acompanhando nesse instante, faça-se algumas perguntas, Será que vale a pena eu fazer isso, fazer aquilo? Vale sim. Vale porque você está fazendo algo que não é para homem, é algo que é para Deus. Você está fazendo a obra do Senhor. E você vai ser recompensado pelo Senhor aqui e também na vida eterna. Por isso, o que estiver ao teu alcance para fazer, faça, porque Jesus será glorificado através do teu trabalho. Nós vemos aqui, a primeira coisa, pastor Josias Eliezer, a fidelidade de Eliseu. O segredo de um ministério bem-sucedido está na fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com as pessoas, fidelidade para com aqueles que se aproximam de nós. A fidelidade ainda faz a diferença na vida, no ministério de alguém que se entrega para fazer a obra do Senhor. Vemos também a porção dobrada. Quantas pessoas acabam confundindo isso aqui, Porção dobrada, pensam que é outras coisas que não era exatamente aquilo que a verdade aponta aqui. O Eliseu tinha vontade de ser um Elias. Quem é que não tinha vontade de ser igual ao profeta Elias, hein? E era a vontade do profeta Eliseu. Por isso que ele diz, eu quero porção dobrada, porque o profeta Elias disse para ele, eu vou embora, o que tu queres? Que coisa fantástica, O profeta Elias se dirige ao profeta Eliseu, o pastor Eliezer, o pastor Josias, e disse, olha, o que tu queres? Que coisa, hein? Porque eu vou te dar, eu vou embora. Se tu vires eu sair, aquilo que tu está pedindo, você vai ser presenteado.
E ele diz, eu quero a porção dobrada, eu quero ser como... Em outras palavras, trocando aqui em miúdos, né? Eu quero ser semelhante a você, eu quero ter esse poder, eu quero ser usado, eu quero ter autoridade, eu quero fazer as coisas de Deus. Era isso que ele queria, e era isso que significava a tal porção dobrada aqui, que na verdade aqui quando o filho primogênito nascia, ele tinha, né, seus direitos, e era um pouquinho mais do que os demais, e era exatamente isso que o profeta Eliseu queria, a presença de Deus sobre a vida dele. E assim aconteceu porque ele viu o profeta Elias sendo levado do lado dele quando chegam os carros e os cavalos de fogo. E alguns não entendem, mas as coisas de Deus são extraordinariamente belas, lindas, maravilhosas e perfeitas, porque tudo que Deus faz é perfeito. E aí chegamos, pastor Josias, no terceiro objetivo, pastor Eliezer, Elias, a inspiração de Eliseu. Era aquilo que eu falei há pouco, né? Para receber o que pediu, diz ali a lição, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso não era fácil, né? Era difícil, não era difícil, aliás, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Como é importante nós termos alguém para nos espelhar. Nós podemos dizer, sim, nós temos Jesus, claro, Jesus sempre será o nosso espelho, né? Como homem que foi, que é aqui na terra, com uma vida santa, piedosa, justa, enfim, né? Suas ações e suas realizações glorificavam a Deus. Mas há homens que nós podemos nos espelhar. Há homens que nós podemos olhar e seguir os seus exemplos. Nós vemos aqui que Elias tinha aqui, ele serviu de inspiração para Eliseu. Há homens de Deus que servem para a nossa inspiração. E aqui nós vemos que a vontade de Eliseu não era desgrudar de Elias em nenhum momento. Tanto era a admiração, tanto era o prazer de servir a ele, porque o Eliseu servia a Elias, a vontade de estar junto e de ver o que Deus fazia por intermédio do ministério de Elias. Isso mostra o quanto Eliseu também era humilde, também reconhecia a autoridade de Deus que estava na vida do profeta Elias. Sabe, se você quer ser alguém bem-sucedido, reconheça a autoridade de Deus sobre o teu pastor, sobre o teu líder, sobre o teu professor, sobre aquele que está acima de você. Reconheça a autoridade de Deus sobre a vida dele, porque daqui a pouco ele vai sair de cena, como o pastor Eliseu já comentou aqui no primeiro objetivo, mas você, nós poderemos entrar em cena. Então Deus tem os seus caminhos, mas a nós cabe obedecer, a nós cabe reconhecer nossas miserabilidades, nossas faltas, nossa dependência de Deus e reconhecer que Deus sempre tem uma pessoa pronta para usar onde Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Muito bem, então trabalhamos agora esse segundo tópico sobre o pedido ousado de Eliseu. Pastor Aguinaldo estava falando aqui da fidelidade de Eliseu e eu estava lembrando, né, no capítulo 19 de 1 Reis, nós podemos ver aqui, após Elias, né, ter se colocado diante do Senhor, dizendo, só eu que fiquei, né, eu tenho sido zeloso pela tua obra, tal, mas daí podemos ver que Deus já tinha dado orientação para ele ungir Eliseu em seu lugar. E ele chamou Eliseu, quando, né, em determinado local, chamou, Eliseu foi atrás dele, inclusive, né, depois sacrificou uma junta de bois, né, aquela história todos nós sabemos ali. E ele então continuou, agora como um aprendiz, como um ajudante. Tem um texto que diz que ele servia água, né, colocava água nas mãos de Eliseu, e podemos ver aí a maneira como ele se comportou, valorizando, né, Elias como o seu, podemos dizer assim, seu mestre nesta área. E, segundo tópico, então, sobre a porção dobrada. Alguns oram a Deus, né, com esse
com esse pensamento: Senhor, dá-me uma porção dobrada do teu Espírito. É uma oração, né, com um pouco de falta de entendimento, porque o Espírito Santo de Deus, se ele for dar uma porção dobrada do que ele tem, nós seríamos superior. Não, aqui Eliseu está pedindo porção dobrada do Espírito de Elias, quer dizer, da habilidade dele, das características que ele tinha, para que quando ele viesse ser o titular, vamos dizer assim, ele pudesse fazer um trabalho, né, de maior grandiosidade, para que o nome de Deus fosse engrandecido, fosse louvado, porque esta sempre foi a intenção dos homens de Deus, dos servos do Senhor, não querer ser mais do que alguém, do que outro, mas não, fazer tudo para que o nome do Senhor Jesus, do Senhor Deus fosse glorificado. O próprio Jesus deu exemplo disso para nós, quando alguém foi para João, né, e disse: olha, João... Jesus está batizando mais discípulos do que você. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Isto Jesus, ele deu esses exemplos também para todos nós, querendo ser sempre servo. Ele veio para servir, para sempre abençoar e não para ser servido. E por último, foi trabalhado aqui a inspiração, né, de Eliseu, que eu e você, como professor da escola bíblica dominical, como superintendente, como pastor, como líder, enfim, que possamos realmente inspirar alguém, que eles possam se inspirar em nós, né? Sermos referências para que eles possam fazer também um bom trabalho e adorarem, glorificarem o nome do Senhor. Muito bem, vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre Eliseu toma a capa de Elias. Dentro desse tópico, vamos trabalhar a comunhão de Elias e Eliseu, a capa de Elias. Esses dois tópicos nós queremos deixar com o pastor Eliezer. Claro que se ele quiser fazer mais alguma pontuação sobre os demais tópicos que trabalhamos, com toda a liberdade. Muito bem, pastor Josias. Vários ensinamentos podemos extrair aqui dessa lição, destes dois homens de Deus. Quando o pastor Aguinaldo estava mencionando aqui sobre o pedido que Eliseu, o profeta Eliseu realizou, né? Pedindo porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Esse pedido, como disse o pastor Josias, não foi um pedido de ser orgulhoso, de ser arrogante. Não, o coração de Eliseu, eu creio que ele se sentia tão pequeno perante a tão grande responsabilidade, como Salomão, né? Se sentiu tão pequeno e pediu sabedoria para conduzir aquele povo. Assim também Eliseu se sentiu tão pequeno perante a tão grande responsabilidade e pediu para que Deus desse graça, desse sabedoria, que ele pudesse ser o sucessor do seu mestre, né? Do homem que ele admirava. Às vezes a gente pode até admirar uma pessoa de longe, mas quando a gente chega perto, a gente conhece algumas coisas, acaba se decepcionando. Mas não foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu admirava o profeta Elias e quando começou a andar junto, admirou ainda mais. Ou seja, era a mesma pessoa que quando estava no público, né, era a mesma pessoa quando estava no particular, no privado. O mesmo servo de Deus, o mesmo caráter, a mesma fidelidade. Tanto é que trabalha aqui o terceiro tópico, né, a comunhão de Elias e Eliseu. E há sempre para sermos sucessor de alguém ou para sermos usados por Deus, há sempre uma condição, há um preço a pagar, né? E o preço que Eliseu pagou é estar fielmente do lado de Elias. Vejam que Elias diz para ele: fica aí, Eliseu, fica aí que eu vou até tal lugar, né? De Gilgal até outra cidade. Mas Eliseu demonstrou a sua lealdade, a sua fidelidade. Não, aonde você for, eu estarei contigo. Por quê? Porque a condição para ser sucessor de Elias era que ele visse Deus tomando o seu mestre, né? E por isso que ele não largou, ele ficou do lado dele, porque ele sabia o que ele queria. Ele tinha convicção na sua chamada. Isso é muito importante. Você, obreiro que está nos ouvindo, você, líder, tenha convicção na sua chamada.
Se Deus te chamou, tenha convicção, tenha certeza, fique no seu lugar e o Senhor vai estar dirigindo todas as coisas. Essa comunhão, né, andavam juntos, conversavam. E aqui, pastor Josias, pastor Aguinaldo, a gente pode dizer que havia ali um sincronismo, havia ali um discipulado, né? Às vezes a gente olha para o discipulado somente pensando como a pessoa, o crente que discipula o novo convertido. Mas o discipulado é muito maior do que isso. Nós podemos ver obreiros discipulando obreiros, ou seja, formando obreiros, pastores formando novos pastores. E é por essa razão que você sempre tem que ter em mente: quem é o meu mentor? Quem é o meu discipulador? Quem é o que eu estou me espelhando? Eu abro um parênteses aqui e menciono nosso coordenador geral da EBD, aqui, pastor Josias Rosa, né, que é o nosso coordenador há alguns anos, e é o nosso exemplo, é o nosso mentor aqui, tenho ele como exemplo. Menciono também o nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, né, que é o nosso pastor aqui em Joinville, um homem de Deus, um homem que nos espelhamos, e tantos outros pastores, líderes, mestres que temos aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil, homens que nos espelhamos, valorizamos a graça de Deus nas suas vidas. Eu posso mencionar aqui, pastor Josias, encerrando a minha participação, passando aqui por pastor Aguinaldo, a capa de Elias. Essa questão, né, é um símbolo da autoridade de Deus que estava na vida de Elias, que passou para Eliseu. A capa representa que o mesmo Deus que estava com Elias também estava com Eliseu, né? Isso representa a capa. Representa a sucessão ministerial, né? E aqui nós podemos mencionar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter esse versículo em nosso coração, né? Pode nos imitar, porque devemos ser um exemplo. Para alguém, nós somos um exemplo. Assim como nós imitamos alguns líderes, alguns pastores, como mencionei aqui, e também imitamos Cristo. Assim as pessoas também devem nos imitar. Então temos sempre alguém a nos espelhar e alguém está se espelhando em nós. Não é isso, pastor Aguinaldo? É bem isso aí. Esses dois objetivos subtópicos são fantásticos, né? Ali o primeiro que você bem comentou, pastor Eliezer, a comunhão de Elias e Eliseu, me chama a atenção ali algumas palavras: intimidade e comunhão entre os dois, né? A comunhão, o grego koinonia, que é estar junto, é compartilhar, é ajudar. Então, intimidade e comunhão. Daí surge então uma amizade sincera e muito respeitosa, né? Então nós vemos que essa é a chave para o ministério bem-sucedido, né? É você ter comunhão, você saber reconhecer, trabalhar. Aliás, eu comecei aqui falando a respeito da importância e da responsabilidade de assumir aqui o lugar de Elias, que Eliseu estava prestes a assumir. E como você comentou, pastor Eliezer, ali sobre a capa, quando o profeta Elias sobe no carro de fogo, ele deixa cair a capa. E o profeta Eliseu apanha aquela capa. E a vontade do profeta Eliseu seria talvez acompanhar Elias, né? Ou que Elias não fosse, que ficasse ali com ele. Isso mostra o grau de intimidade que havia entre os dois profetas, de respeito, né? De objetivo, de foco, que era ver o povo de Israel bem, na presença de Deus. O tempo que passaram juntos, o tempo que o profeta Eliseu passou vendo e aprendendo ali, sendo, né, discipulado mesmo pelo profeta Elias. Mas quando o profeta Eliseu apanha a capa, e depois o texto vai confirmar isso, e ele toca no Rio Jordão, as águas se abrem e o profeta Eliseu começa a atravessar.
E os profetas, os filhos dos profetas estavam vendo aquilo ali. E a Bíblia diz que então eles passaram a respeitar o profeta Elias. Ou seja, na concepção, a percepção deles, eles entenderam que a autoridade de Elias agora estava sobre a vida do profeta Eliseu. Ou seja, a porção dobrada, né? A autoridade, o poder, a graça, a responsabilidade, enfim, estava agora com o profeta Eliseu. Isso é muito profundo, é muito forte, mas começa na comunhão, começa na respeitabilidade, começa no serviço, começa no trabalho, né? Tem gente que quer galgar posições, mas não quer trabalhar. Assim não vai dar certo. É preciso trabalhar, é preciso se espelhar, é preciso mostrar força de vontade e foco naquilo que se tem em mente. Sr. Josias. Muito bem. Este terceiro tópico aqui também nos motiva a sermos fiéis a Deus, como também a liderança a qual estamos sendo liderados. Esta comunhão de Elias e Eliseu, isso nos chama a atenção, porque o próprio profeta Amós, ele deixou muito claro, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? E nós podemos ver que Elias e Eliseu, ou melhor, Eliseu com Elias, ele procurou servir Elias da melhor maneira. Ele permaneceu com Elias até o momento em que ele foi trasladado, foi levado ao céu através daquele redemoinho. Isto fala de lealdade também. Lealdade é algo que precisamos ter com os nossos líderes, com a nossa igreja, com o povo, com o local onde nos abraçou e nos recebeu. Eliseu, ele era também leal ao seu, podemos dizer, mentor, né? Ao profeta Elias. Isto tudo nos chama a atenção de sermos referenciais para aqueles a qual depende de nós de uma palavra de fé, de esperança, de uma orientação, de uma exortação, de um aconselhamento, que eles possam ver em nós que realmente somos homens de Deus, mulheres de Deus, somos servos do Senhor. Concluindo a nossa lição, eu faço questão de fazer aqui a leitura da conclusão, que eu achei muito linda e muito aplicável. Diz assim: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejam genuínos imitadores de Cristo. E quando lemos isso aqui, lembramos daquilo que o apóstolo Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E continua assim o nosso comentário dizendo: e não apenas isso, precisamos também ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Isto é muito importante. Finalizamos então essa lição tão maravilhosa. Mas antes de nós falarmos alguma coisa a mais, e nós queremos aqui orar por você. Queremos que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha te dar graça, fidelidade, força para você continuar servindo ao Senhor. Pai querido, Pai santo, neste momento oramos em favor de todos que estiveram participando desta live. Que a tua boa mão esteja estendida para abençoar, para sustentar e guardar. Que cada um de nós possamos ser uma referência na vida cristã para outros que ainda não te conhecem. Que através do nosso exemplo, das nossas atitudes, das nossas ações, a tua palavra possa ser também praticada na vida de muitos. Nós oramos e pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pastor Eliezer, pastor Aguinaldo, fazendo as suas conclusões. Amém, pastor Josias, pastor Aguinaldo, foi um prazer estar aqui nesta lição maravilhosa.
quero destacar somente mais uma coisa: o translado de Elias nesse milagre foi transladado ao céu, foi o selo, a coroa do seu ministério. Ou seja, o profeta Eliseu estava se espelhando numa pessoa de alto nível. E com essa frase eu deixo uma palavra para você: se espelhe em pessoas que têm compromisso com Deus, em pessoas de caráter, em pessoas que têm uma intimidade com Deus. E assim Deus estará abençoando ainda mais o seu ministério. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e você, líder, que Deus abençoe o seu ministério. Muito bem, é sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui em EBD em seu lar. E nós, é claro, desejamos que você que nos acompanha agora através dessa programação, desse canal aí da internet e também pela rádio 107,5 FM, continue sendo abençoado por Deus. Deixa que o Espírito Santo te use de uma forma extraordinária. É importante que cada um de nós venhamos respeitar o nosso próximo, valorizar o nosso próximo e reconhecer que é Deus que levanta e usa quem Ele quer. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Muito bem, se você gostou, se você foi abençoado pelo Senhor, impactados por esta lição tão maravilhosa, você pode compartilhar com os teus amigos, com os teus grupos e deixa com que outras pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém.